Fala galera, e aí, tudo certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre rotinas. Para que a gente possa realmente equilibrar a nossa vida, a gente precisa criar rotinas para cada área da vida. Então, é interessante que a gente tenha uma rotina bem estruturada para o trabalho, com foco naquilo que realmente é importante. Uma rotina estruturada para cuidar da saúde. Então, uma rotina estruturada para praticar atividade física, uma rotina estruturada para ter uma alimentação saudável, para que evite a autossabotagem. Se a gente quer ter um relacionamento saudável com o nosso cônjuge, a gente precisa criar uma rotina de modo que a gente gaste tempo com o nosso cônjuge, né? Tempo de qualidade. Se a gente quer ter um bom relacionamento, para quem tem filho, né? Quer ter um bom relacionamento com seus filhos, precisa se criar uma rotina para que você gaste tempo de qualidade, para que você esteja presente na vida dos seus filhos. Muita gente pensa que rotina é algo ruim, é algo que vai cair na mesmice, ou que a pessoa acaba se transformando num robô, fica engessado. E, velho, vai por mim. Rotina não tem nada a ver com isso. Uma rotina estruturada para você ter tempo de qualidade com seu cônjuge, não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa, vai ter uma rotina de fazer as mesmas coisas com o seu cônjuge e, consequentemente, vai cair na rotina que vai vir a deixar um relacionamento morno. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você criar um tempo, né? Estabelecer um bloco de tempo ou vários blocos de tempo durante a semana ou durante a quinzena, durante o mês, enfim, para que você gaste tempo de qualidade. Você vai ter uma rotina de sair com sua esposa ou com seu esposo, ou de estar presente na vida do seu filho, mas não para fazer as mesmas coisas. A rotina em si pode ser igual, mas as coisas que vão ser feitas dentro dessa rotina podem ser das mais variáveis possíveis. Então, você estruturar uma rotina para cada área da vida, você começa a trabalhar, você começa a ter uma vida que, de forma preventiva, ela cuida de cada área. Então, por exemplo, quando você vai fechar o seu planejamento semanal e você tem, por exemplo, uma rotina de praticar atividade física, certo? Então, todo dia você vai para a academia. Então, todo dia, no meu caso, por exemplo, todo dia de 5h30 da manhã eu vou para o CrossFit. Então, eu criei uma rotina onde diariamente eu tenho um horário para cuidar da minha saúde, para praticar minha atividade física. Então, você pode fazer isso da mesma forma para cada área da vida. Eu vou dar um outro exemplo. Para mim, é um valor eu cuidar do meu lado espiritual, né? Da minha vida espiritual. Então, eu quero estar bem com Cristo. Eu quero me aprofundar na palavra, eu quero servir a comunidade aqui à minha volta, me doar. Eu criei uma rotina onde eu, toda quarta-feira, todo final de semana, na maioria das vezes no domingo, eu vou para a igreja, né? Então, dia de quarta rola o grupo de oração. Então, na quarta-feira, eu vou participar do grupo de oração, louvar, escutar a palavra, aprender mais, né? Então, nesse caso, na quarta-feira, eu estou preenchendo a minha rotina, que está ligada a um valor meu, que está ligada a uma meta também minha, né, que eu estabeleci, que era o meu crescimento espiritual. Eu estabeleci uma rotina de quarta-feira e no domingo, né, para estar na igreja. Quarta-feira, grupo de oração, e no domingo eu vou para a missa. Então, eu já tenho uma rotina para cuidar da minha saúde, praticar atividade física todo dia, de segunda a sexta é a minha obrigação, mas eu vou aos sábados também e às vezes aos domingos. Eu criei uma rotina para cuidar da minha vida espiritual. E agora, todo dia eu trabalho, né? Então, dentro do meu ambiente de trabalho, eu criei uma rotina onde eu vou gastar tempo com aquelas atividades que são de fato importantes para mim. Então, por exemplo, eu tenho minha lista de tarefas. Eu tenho estabelecido para mim que de 8h30 até as 18 eu vou estar no meu ambiente de trabalho. Claro que podem ter mudanças aí em função de situações que vão aparecer, como por exemplo uma reunião, um médico, um evento particular, um treinamento, um curso. E aí você vai adaptando, mas o normal é que eu tenha aquele período de tempo para estar dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha empresa, produzindo para que ela seja sustentável, né? Dentro do meu ambiente de trabalho, como eu já tenho minha lista de tarefas e eu vou montar meu planejamento semanal, eu pego todas aquelas minhas tarefas que estão ligadas às minhas metas, eu vou e começo a colocar, né, em blocos de tempo. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho que prospectar mais cliente. Então, quando eu estou fechando meu planejamento na segunda-feira, pela manhã, às 9 horas da manhã, eu vou passar das 9 às 11 só entrando em contato com o cliente para poder agendar visita. Eu começo a fazer
isso para aquelas atividades que estão ligadas à minha meta. Então, planejo a minha segunda, planejo a minha terça, planejo a minha quarta. Ou seja, eu vou transformando essas atividades em compromissos e ocupando a minha agenda, né? Então, agora eu já ocupei minha agenda com atividades do trabalho, eu já ocupei minha agenda com atividade que vai cuidar da minha saúde, ou seja, que eu estou preenchendo o meu pilar da saúde. Já ocupei a minha agenda com atividades que estão ligadas ao meu crescimento espiritual, ao meu servir, minha capacitação em relação à palavra de Deus, porque é um valor para mim. Eu procuro, sempre quando eu vou montar meu planejamento, incluir a minha família, no caso, a minha esposa. Então eu vou introduzir ela para participar do grupo de oração comigo. Aos domingos a gente vai para a missa. Final de semana a gente tem o nosso lazer. Então eu monto um momento de lazer com ela, né? Então a gente sempre troca ideia durante a semana sobre o que é que a gente vai fazer no final de semana para que ela, como ela também tem as atividades dela, precisa, por exemplo, ir ao salão, ir a uma clínica de estética, ou tem alguma reunião de trabalho, às vezes cai, ou algum curso que ela quer fazer e tudo mais, a gente procura alinhar para que a nossa agenda bata, para que a gente equalize os nossos tempos juntos, para não dar divergência de horário aí e a gente acabar ficando sem se ver, que é o que acontece com muitos casais, no meio da correria do dia a dia, enfim, em função das diversas atividades que cada pessoa procura se preencher, acaba que não sobra tempo para cuidar da saúde. Por isso, a importância de você criar rotinas, né? De você criar uma rotina para cada área da tua vida. E o que eu te aconselho é isso, é você mapear, né? O que é que você está precisando, por exemplo, agora dar uma atenção especial. É tua carreira profissional? Então, cria rotinas para a tua carreira profissional. Ah, teu relacionamento não está tão bom. Cria rotina para o teu relacionamento. Quando você, a princípio, focar naquilo que está precisando de uma maior atenção, a tendência é todo o restante equilibrar. Hoje, como eu já mapeei isso anteriormente, hoje eu já tenho uma rotina estabelecida para cada área da vida. Rotina para saúde, rotina para trabalho, rotina para cuidar do meu relacionamento, rotina para cuidar da minha vida espiritual, para servir, como eu sou engajado também numa comunidade católica que ajuda, uma comunidadezinha carente aqui num bairro próximo da minha casa, eu sempre estou lá periodicamente com os trabalhos, com as ações, enfim, trabalhando para realmente preencher esse meu pilar que está ligado aos meus valores, né? Que está ligado com a minha missão de vida, com metas que eu estabeleci para mim. E é isso. Na realidade, são as rotinas que vão fazer você caminhar por uma linha do tempo que vai te levar ou não para a vida que você quer ter, para a conquista dos objetivos que você traçou. Então, você pode até ter traçado um determinado objetivo, mas se você não construiu rotinas que vão te levar por essa linha do tempo, que vai fazer você conquistar, a tendência é te levar por um caminho totalmente oposto. Vou dar um exemplo para ver se fica um pouco mais claro, né? Você quer ter uma vida saudável. Então você precisa construir rotinas que te levem a ter uma vida saudável. Então você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa praticar atividade física. Quando eu falo cuidar da sua saúde, é você ter uma rotina de, por exemplo, uma vez no ano ou 2 vezes no ano, fazer alguns exames preventivos para você entender como é que está a sua saúde, para não descobrir algo tarde demais, né? Então, você mapear, monitorar de forma preventiva como está a sua saúde. Então, como é que uma pessoa que quer ter uma vida saudável, ela, por exemplo, ela tem um hábito de fumar? Ou seja, o hábito nada mais é do que rotinas de aspectos que você faz periodicamente, normalmente diariamente. Então, uma pessoa que fuma, ela vai ser levada por uma linha do tempo para uma vida que não vai ter saúde ao longo de um tempo, né? Então, fica incongruente. Uma pessoa que quer ter uma vida saudável, ela fumar. Então, todas as nossas metas, todos os nossos hábitos, para que a gente conquiste eles, a gente precisa criar rotinas que façam a gente caminhar para a conquista deles. Na minha opinião, as rotinas, ela é a cerejinha do bolo para a conquista dos nossos objetivos. Por quê? Porque a criação de rotinas vai fazer com que as atividades que a gente faça
né, esse estilo de vida se torne um hábito. E a partir do momento que torna-se um hábito, a gente passa a fazer de forma automática. E tudo aquilo que a gente faz de forma automática, a gente gasta muito menos energia. E aí você começa a ter os benefícios de um estilo de vida através de introdução de hábitos. Ou seja, você gasta menos energia, você se estressa menos, você está praticando atividades, né, que estão preenchendo uma vida estruturada, uma vida saudável, uma vida equilibrada. Né? Você está gastando tempo com o que de fato é importante para você, ou seja, você passa a se sentir produtivo, você se mune de energias positivas, né? Energias boas, como o hormônio da testosterona, dopamina, endorfina. Por quê? Porque você está praticando, você está exercendo rituais, rotinas que estão preenchendo todas as áreas da sua vida. Isso começa a dar aquele sentimento de que a tua vida está caminhando na direção certa, na direção que você quer. Quando a pessoa ela não tem metas bem definidas, né? Quando ela, por exemplo, não se conhece, quando ela não tem conhecimento do seu propósito aqui na Terra, da sua missão, dos seus valores, fica difícil dela estabelecer metas. Ela até consegue estabelecer metas, mas muitas das vezes são metas que, pelo fato de não estarem ligadas ao propósito, à missão, não preenchem os valores, né? Valores são características extremamente importantes que governam as nossas decisões, que são realmente importantes para a gente. Se você estabelecer uma meta que não está ligada a teu valor, que não tem congruência com ele, quando no dia que você atingir, você não vai sentir aquela sensação de preenchimento, de fato. E ainda falo mais, você vai caminhar por uma linha do tempo que nessa linha você não vai estar se sentindo que você está sendo preenchido, entende? Por isso a importância do autoconhecimento. Eu vejo aí muitas pessoas e depoimentos, já vi no YouTube, já até recebi depoimentos de profissionais e até conseguem conquistar um grande patrimônio e chegaram a uma carreira, têm uma carreira de sucesso, mas são infelizes. Por quê? Porque pelo fato de não trabalhar essa questão do autoconhecimento, né, de propósito, de missão, de valores, elas não conseguem preencher, mesmo se tornando pessoas bem-sucedidas no trabalho e financeiramente. Eu costumo dizer que sucesso sem felicidade é fracasso. Felicidade é quando você, de fato, é preenchido. Felicidade não é o destino, felicidade não é a conquista de alguma meta. Felicidade é, em si, o caminho. O caminho que você... A grande sacada é essa. É você, durante o percurso, você estar feliz. E para você estar feliz, você precisa preencher todas as áreas da sua vida que estejam alinhadas com os seus valores, né? Que tenha um propósito, um porquê, uma razão que te faça levantar naqueles dias difíceis, mesmo, né, aqueles dias que o nível de energia está lá embaixo, dias tristes, uma razão que realmente te faça levantar e caminhar para viver aquele dia, para sair, para trabalhar. A criação de rotinas é fundamental para a conquista dos objetivos. Por quê? Porque elas vão fazer com que as atividades que a gente produza se transformem em hábitos. E o hábito é muito poderoso, muito, mas muito poderoso mesmo. Eu vou deixar aqui algumas dicas para que vocês consigam introduzir determinados hábitos na vida de vocês, certo? Primeiro passo, né? Primeira dica para você conseguir introduzir um hábito. Primeiro, você precisa entender se esse hábito que você quer introduzir, se essa rotina que você quer introduzir, ela de fato vai te fazer caminhar em direção ao que você almeja, né? Alguma meta que você traçou. Se sim, beleza, está no caminho certo. Segundo passo, eu aconselho você começar devagar. Então, vou dar um exemplo. Você estabeleceu uma meta de perder 10 quilos. Então, você quer começar a introduzir o hábito de praticar atividade física. Não adianta você começar a praticar atividade física diariamente, 1h30 por dia. Não adianta você começar no nível hard. Então, o conselho, né, a dica que eu te dou é comece com algo que você consiga vencer. Começa lá 3 vezes por semana, meia horinha,
Começa com uma caminhada, 1 quilômetro, caminhadazinha leve. Ou seja, começa com metas pequenas para que você consiga atingir no atingimento dessas metas. A tendência é você sentir aquele nível de satisfação, ou seja, aí já é seu organismo produzindo químicas, que são hormônios, como testosterona, dopamina, serotonina, endorfina, que vão te dar aquela sensação de bem-estar. E é aí onde a motivação ela acontece. Porque motivação, motivo para ação. Ou seja, você começa a ganhar motivos para agir. E a motivação ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. É aí nessa produção desses neurotransmissores que eu falei, né, desses hormônios, dessa química que o nosso organismo produz, que vai gerar a motivação que vem de dentro para fora. O primeiro passo, a primeira dica que eu deixo é você verificar se essa rotina que você quer introduzir está alinhada com alguma meta sua, ou seja, ela vai te levar para uma linha do tempo que vai fazer você conquistar essa meta. Se sim, beleza. Segunda dica, começa com alguma meta pequena, algo que você consiga vencer. No caso, no exemplo que eu dei, da prática de atividade física, começar, por exemplo, caminhadas leves, 3 vezes por semana, daqui a pouco você vai aumentando. Você por si só já vai sentindo o desejo de aumentar. Uma outra dica que eu deixo é procure ter horários fixados para fazer essa atividade. Fica difícil de introduzir um hábito quando você começa, por exemplo, a praticar uma atividade física, aí você na segunda-feira vai de 9 horas da manhã, aí na terça seu horário já está complicado, aí você vai à tarde, aí na quarta-feira não deu tempo de ir amanhã, à tarde você já está cansado, aí você não vai, aí começa a desandar, né? Quando você planeja uma rotina para praticar atividade física e você estabelece um horário fixado para cada dia da semana, ou seja, na segunda-feira você vai fazer, um exemplo, às 6 horas da manhã, na terça às 6, na quarta às 6. Primeiro, você não vai, sua agenda vai passar a estar bloqueada naquele horário, seu organismo vai ter dado tempo de se recuperar de um dia para o outro, então facilita aí no planejamento, de não marcar nenhum compromisso no mesmo horário. O organismo, ele já vai chegar naquele determinado tempo descansado, porque vê, tu treina à noite num dia, no dia seguinte vai treinar de manhã, o espaço de tempo foi curto. Então, para quem está começando, para quem não tem o hábito ainda de praticar atividade física, tende a estar cansado e a tendência é você querer procrastinar. E aí vem a procrastinação e, consequentemente, a dificuldade de introduzir um hábito. Por isso que muitas pessoas começam a praticar atividade física e param. Começam a desenvolver um negócio, abrem uma empresa e fecham. Por quê? Porque elas não criam rotinas para caminhar em direção às metas que foram traçadas. Acabam que até fazem várias atividades, mas em horários distintos, em dias distintos, faz uma coisa na segunda, na terça faz outra, na quarta faz outra, na quinta faz outra, na segunda fez às 7 da manhã, na terça às 8, na quarta fez às 5 da tarde, ou seja, cria uma oscilação muito grande que fica difícil do corpo, da mente, né, se habituar com aquilo. Então, a dica que eu deixo é procure fazer as atividades no mesmo horário. Bloqueie aquele tempo na sua agenda e faça todo dia no mesmo horário. Uma outra dica que eu deixo aqui, estabeleça horário pré-fixado para dormir e para acordar. Isso vai fazer com que você durma a mesma quantidade de horas por dia, que vai fazer seu organismo descansar e você, de fato, renovar as energias para começar o dia seguinte com a energia lá em cima. Eu vejo muita gente aí indo dormir em horários totalmente distintos, diferentes de um dia para o outro, e acordando em horários diferentes de um dia para o outro. E isso gera baixa de energia, gera estresse, gera ansiedade. As pessoas, elas não entendem porque elas estão trabalhando durante o dia e não se sentem com energia, falta energia. Por quê? Por causa dessa variação, dessa constante variação. Constante variação. E é exatamente isso. Quando você cria uma rotina para ir dormir, uma rotina para acordar,
você vai dormir todo dia aquela quantidade de hora. E, velho, não se engana de que você, eu só preciso dormir 5 horas por dia. O ser humano em si, ele precisa dormir entre 7 e 8 horas por dia para poder recuperar. Pessoas que dormem menos do que 7 horas, elas tendem a ser mais estressadas. Elas vão pagar o preço por isso. Eu li um estudo recentemente que fala que pessoas que dormem com pouca quantidade de horas, elas tendem a ter dificuldade em memorizar as coisas. Ou seja, o cérebro ele não descansa, o organismo não descansa, e isso vai gerando falhas na nossa máquina, né? Vai desgastando a gente, vai deixando a gente cansado, consequentemente, fica difícil de a gente vencer a procrastinação, né? Vem aquele sentimento de cansaço, né? De fato, você vai ficando cansado. Por quê? Porque você não recuperou suas energias, entende? Então, os rituais, eles são as cerejas dos bolos, né? O ritual, ele é a cereja do bolo para a conquista das metas, para a criação de um estilo de vida produtivo, para a introdução de hábitos, né? Todo e qualquer hábito que você queira introduzir, você precisa introduzir através de uma criação de rotina, para que ele se transforme num hábito ao longo do tempo, ao longo da linha do tempo que eu te falei. E aí você vai passar a fazer de forma automática, gastando menos energia. E aí você potencializa a sua produtividade. Vê, um professor de matemática que faz contas, que calcula diariamente, né, com a mente, ele vai gastar muito menos energia do que eu, por exemplo, que toda vez que vou fazer um cálculo eu utilizo meu celular. Então, uma conta de 2 vezes 2 mais 4 menos 5 dividido por 6 vezes 9 mais 5, ele vai gastar, por exemplo, 30 segundos para fazer essa conta. Eu vou gastar meia hora, um exemplo. Por quê? Porque eu não tenho um hábito de fazer cálculos. Então, tudo aquilo que a gente passa a fazer de forma rotineira vira hábito. E para introduzir um hábito na sua vida, nada melhor do que introduzir na sua rotina. Criar rotina, né, dentro do teu planejamento semanal para que essa determinada atividade se transforme num hábito e a partir daí você passe a fazer ela de forma automática e gastando menos energia. Agora sim, uma coisa que eu preciso que vocês entendam. Tudo que a gente faz de forma habitual, né, de forma rotineira, se transforma num hábito. Então, coisas positivas viram hábitos positivos. Coisas negativas também viram hábitos negativos que, consequentemente, destroem a nossa vida, destroem a nossa carreira profissional, destroem a nossa saúde. Então, é interessante que você mapeie aquelas atividades que você pratica ela, que te fazem mal, para você começar a substituir através de criação de rotinas positivas, né? Que são rotinas que vão te fazer caminhar pela linha do tempo para a conquista de um determinado objetivo. Outra dica que eu deixo é crie no máximo 2 objetivos para cada área da tua vida. Então, por exemplo, 1 ou 2 objetivos para a tua saúde, 1 ou 2 objetivos para o teu trabalho, para a tua carreira profissional, 1 ou 2 objetivos para você, por exemplo, se desenvolver. Não adianta, a pessoa que quer crescer profissionalmente, ela precisa estar em constante desenvolvimento intelectual. Então, estabelece aí uma competência que você queira atingir ao longo de um ano, adquire algum curso, enfim, passa a estudar, lê algum livro que esteja ligado a essa competência, se aprofunda essa competência, certo? Para que você possa se desenvolver intelectualmente, desenvolver suas competências para que você cresça profissionalmente, para que você se torne uma pessoa melhor. E tudo isso é feito através de introdução de atividades na tua rotina. Então, quando você for criar uma rotina para você, você precisa introduzir atividades que preencham cada área da vida, né? Desenvolvimento intelectual, saúde, família, carreira, vida espiritual. Ou seja, você tem que mapear
né, estabelecer uma meta ou duas no máximo para cada área da tua vida e pensar nas atividades, né, cria uma lista de tarefas para cada meta, para a partir daí você começar a preencher a sua agenda com essas tarefas. E se você estabelecer, por exemplo, horários e dias e horários fixos para você cuidar da tua saúde, de horários fixos para você cuidar da tua vida espiritual, de horários fixos para você cuidar do teu relacionamento, você vai ser muito mais difícil de você começar e não dar continuidade. Por quê? Porque já está bloqueado lá na sua agenda. Quando você faz isso, você começa a cuidar dos seus, né, daquilo que é importante para você de forma automática. Você cria uma rotina, né, um estilo de vida que vai preencher todos esses pilares de forma automática. Esse é o X da questão. Todo o meu método, né, que eu aplico na minha vida é baseado na introdução de rotinas. Eu, de fato, estou entregando aqui para vocês o que eu pratico, o que eu, ao longo desses últimos 6 anos, venho estudando. Já investi mais de 50 mil reais em cursos só de gestão de tempo, neurociência, produtividade, coaching, PNL, programação neurolinguística. Ou seja, fora as horas de estudo que eu venho me aprofundando em vídeos, em livros, em cursos, né, voltado para isso. Tudo se torna mais fácil quando você introduz na sua rotina e, a partir daí, se transforma num hábito, né? Aquilo que você faz periodicamente tende a se transformar num hábito, tende a você produzir em relação àquilo. Mas aquilo que você faz uma vez na vida, outra na morte, nem vira hábito e nem preenche. E nem vai te levar a lugar algum, né? Procura mapear tudo aquilo que você faz que rouba tua energia, que te puxa para baixo, né? Que não gera um efeito positivo na tua vida. E elimina, simplesmente elimina. A partir daí vai sobrar tempo para você montar uma puta de uma rotina que vai preencher cada área da tua vida. E aí tu vai criar um estilo de vida que vai te preencher por completo, né? Que vai te gerar equilíbrio, que vai te tirar do piloto automático em relação a focar demais no trabalho e não ter tempo para cuidar da saúde, né? A gente percebe a quantidade de profissionais bem-sucedidos que estão obesos, que estão estressados, que se você fizer uma pesquisa com eles, eles falam, eu não tenho tempo para ir para academia, aí você vai, por exemplo, mapear, se você fizer uma auditoria no celular dele, você vai ver lá, entrar pelo aplicativo das redes sociais e ver quanto tempo eles gastam nas redes, né? Eu li recentemente uma pesquisa que fala que o americano, ele perde, em média, 1 ano de vida procurando coisas. Ou seja, pelo fato dele não ser organizado, e aqui a parte de organização já é um outro assunto que eu vou deixar para gravar em outro vídeo, mas ele perde 1 ano de vida procurando coisas, né? Uma pesquisa que deu agora no primeiro trimestre de 2019 fala que o brasileiro está no ranking está em segundo lugar no ranking dos países que mais gastam tempo com as redes sociais. Ou seja, são 3 horas, o brasileiro fica em média 3 horas e 45 minutos nas redes sociais por dia. E aí eu vejo muita gente dizendo que não tem tempo para estudar, que não tem tempo para cuidar da saúde, que não tem tempo para os filhos. Quantos pais estão aí que são pais bem-sucedidos na carreira profissional, mas que mal conhecem seus filhos? Por quê? Porque não criaram rotinas para preencher o pilar do filho. Se ocupam demais com o trabalho, né? Não possuem uma rotina bem definida e aí passam a, de fato, não ter tempo mesmo. Por quê? Porque acaba não virando prioridade, né? Aí depois, quando você começa a sentar com essas pessoas para trocar uma ideia, ela fala que o filho é a coisa mais importante, que trabalha para poder dar uma boa condição, né? Que se você conversar, falar não, que Deus é importante, mas não gasta tempo de fato com Deus, não entende o que de fato Deus quer para a vida dessa pessoa. Cada um de nós aqui
tem um propósito aqui na Terra. E esse propósito está ligado com a criação. Pode ter certeza disso. Né? Então, Deus de fato é importante para você. O que é que você está fazendo para melhorar seu relacionamento com Ele? Você escuta o que Ele quer para a tua vida? Muito provavelmente não. Porque para você passar a escutar a voz de Deus, você precisa se relacionar com Ele. E relação é isso. É sentar, é escutar, é conversar, perguntar, é entender, é você respeitar a vontade dele, entender o que ele quer para a tua vida, enfim. Então, eu acho que assim já deu para dar um panorama geral, né, do que é rotina, quais os benefícios elas podem trazer para a nossa vida, como introduzir uma rotina através de um planejamento, ocupando aí dias e horários fixos para cada tipo de atividade que você vai estabelecer. Esse é o X da questão. Fica muito mais fácil de fazer com que essa determinada atividade se transforme num hábito e, consequentemente, você passe a fazer de forma automática. Beleza? Se você gostou desse vídeo, eu procurei realmente gastar um pouco de tempo com ele para que desse para esmiuçar a importância das rotinas, como introduzir uma rotina, como eu faço em relação às minhas rotinas, para que fique mais claro, para que você de fato entenda a importância, o poder de uma rotina. Nada supera o poder de uma rotina. Nenhum aplicativo, nenhum conceito, nada. Por quê? Porque rotina transforma nossas atividades em hábito. E tudo aquilo que você faz de forma consciente, que vai te gerar um efeito positivo e ainda por cima se transformando em hábito, é surreal. É só isso que eu tenho que falar, surreal. Eu vou deixar aqui uma dica de um livro, para quem não leu, leia. Foi um livro que fez muita diferença na minha vida e que contribuiu para eu construir todo o meu método. O nome do livro é O Poder do Hábito, certo? Vende em qualquer livraria. Se você der um Google aí no Mercado Livre, você compra esse livro. É muito, muito transformador. O Poder do Hábito. Fala muita coisa que eu falei aqui, está escrita lá no livro. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você estiver assistindo ele pelo canal do YouTube, certo? Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque constantemente eu vou estar postando vídeos que vão contribuir para que você tenha um autodomínio, para que você produza mais, para que você tenha qualidade de vida. Tudo isso voltado para que você, de fato, faça o que você mais gosta, que é empreender. Minha missão aqui é te dar produtividade para empreender, ter qualidade de vida e equilíbrio. Não adianta ter sucesso profissional e ter fracasso na saúde ou nos seus relacionamentos. Não vale a pena ganhar o mundo inteiro aqui e perder a vida eterna, certo? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.